Bem, então, continuando a resolução dos exercícios, tá? Vamos agora para o exercício 5. Então, com base nos dados da tabela, veja o que a tabelinha está nos fornecendo. Tá? Não está fornecendo para a gente entalpias de formação. Está oferecendo para a gente energia de ligação. Tá? Ou seja, o valor da energia de cada ligação que está sendo representada aqui. Tá? Então, a ligação hidrogênio-hidrogênio, 436 kJ por mol. Um cloro ligado a outro cloro, 243. Hidrogênio ligado a cloro, 432. Bem, o que eu vou fazer aqui? Ele forneceu essa tabela e pede para a gente estimar, né, a variação de entalpia da reação representada por. Tá? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar, primeiramente, da fórmula molecular para a fórmula estrutural, para identificar aonde encontram-se essas ligações, certo? Então, veja, quem é H2? Quem é o gás hidrogênio? Né? Vamos escrever a sua fórmula estrutural. Aqui é a sua fórmula molecular, H2, né? Então, é um átomo de hidrogênio ligado a outro átomo de hidrogênio. Tá? Quem é o Cl2? É um átomo de cloro ligado a outro cloro. Tá? E aqui eu tenho, quem é o HCl? É um átomo de hidrogênio ligado a um átomo de cloro. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Bom, eu vou determinar a quantidade, né, as ligações de energia dos reagentes e a quantidade de energia do produto. Ora, nos foi fornecido o valor da ligação hidrogênio ligado a hidrogênio, foi 436. Mais o valor da ligação cloro ligado a cloro, que é quanto? 243. Vamos agora para o produto. No produto, veja o que eu fiz aqui. Fiz besteira, não foi? Espera aí que eu vou corrigir agora. Bom, veja que aqui a gente não tem só um mol, tem dois, né? Eu tenho duas vezes essa molécula. Cada moléculazinha dessa tem uma ligação hidrogênio-cloro. Então, aqui, a gente vai pegar o 432, né, e multiplicar por 2. Estão entendendo por que eu vou multiplicar por 2? Entendeu, Lívia? Por que é que eu vou multiplicar por 2? Porque eu tenho duas moléculas de HCl. Cada molécula de HCl tem uma ligação. Então, se eu tenho duas moléculas, eu vou ter duas ligações. Beleza? Bom, aí agora a gente vai fazer conta. Deixa eu procurar aqui. Peraí. Peraí, viu? Deixa eu procurar aqui a calculation. Achei. Vamos lá. Então, no reagente, a gente vai ter 436 mais 243. Então, a gente vai dar aqui, vai ter 679. E 864. Pronto. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu determinei a quantidade de energia do produto
a quantidade de energia do reagente, o que nós iremos fazer agora? Vamos determinar a variação de entalpia. Ora, vamos lá. A variação de entalpia vai ser igual. A gente pode usar essa formulazinha aqui, ó. Entalpia do maior valor menos a entalpia do menor valor. Vou botar um mzinho pequeno, ó. Tá? E aí, então, a variação de entalpia vai ser igual. O maior valor, 864, né? Menos 679. E isso vai ser igual a 185. Agora, veja só. Vamos ter um pouquinho de cuidado aqui. Vê só. Isso aqui é o valor. Observe que na minha reação nós temos o quê? 2 mols de HCl. Não é? Ó? E olha o que ele pergunta. Por mol de HCl, esse valor aqui de energia que nós encontramos, tá? 185 kJ, foi a quantidade de energia, tá? Para 2 mols de HCl. Mas ele quer saber para 1. Então, para 1 mol de HCl, a gente vai ter 92,5 kJ. Bom, aí você tem aqui, ó, tanto você tem 92,5 valor positivo, como você também tem 92,5 como valor negativo. E agora, professor? Gente, lembre-se, quando eu trabalho com energia de ligação, tá? A gente vai ter o seguinte olhar. A quebra das ligações entre os reagentes é um processo endotérmico, certo? Portanto, aqui é um processo endotérmico no reagente. E no produto, na formação de novas ligações, o processo é exotérmico. Então, ó, veja, vou até dar um espaçozinho aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Observe que eu tenho mais energia sendo liberada nesse processo do que sendo absorvida. Então, esse valorzinho que a gente encontra aqui é um valor negativo, porque o processo é exotérmico. Entendeu? Ó, é negativo não é por conta da conta, não é por conta da matemática, não. Na matemática que o valor é positivo. Mas pelo conceito, pela definição de energia de ligação, e esse olhar a gente tem quando está sendo fornecido para nós as energias de ligação, tá? Você determina a quantidade de energia no reagente, a quantidade de energia no produto. Beleza. Lembrando que a quantidade de energia no produto é liberada e a quantidade de energia no reagente é absorvida. Então, observe que eu tenho, neste processo, mais energia sendo liberada do que sendo absorvida. Então, o processo é exotérmico. Se é exotérmico, a variação de tal P tem que ser negativa. Ok? É só ter um pouquinho de cuidado, né? E atenção com as definições. Tá? Cuidado, porque se você, ó, veja que eu tenho aqui o valor também aqui positivo, ó. Tá certo? Se você não olha isso. E aqui duas coisas, né? Eu tenho que olhar isso e também veja que a pergunta que ele faz, não é? O que ele nos pede é para a gente determinar a quantidade de energia para 1 mol de HCl. Está aqui, ó, por mol de HCl. Na reação, nós temos 2 mols de HCl. Então, quando a gente fez essa continha aqui, a gente encontrou para a quantidade de 2 mols. Para 1 mol, você vai só pegar aqui o valorzinho e dividir por 2, né? Pronto. Tá? E aí, o segundo olhar é lembrar que quando eu trabalho com energia de ligação,
Reagente, o processo é endotérmico. Produto, o processo é exotérmico. Certo? Bom, podemos ir para o 6 agora? Ó, o gás propano é um dos integrantes do GLP, gás liquefeito de petróleo. E desta forma, é um gás altamente inflamável. A seguir está representada a equação química não balanceada de combustão completa do gás propano. Bom, aqui ele deu uma tarefinha para nós, né? Para a gente balancear, olha só, certo? Então a gente começa pelo carbono. Como é que eu vou balancear? Eu vou aplicar a lei de Lavoisier, ou lei de conservação da massa, certo? Que diz o seguinte, que a quantidade de matéria do produto tem que ser igual à quantidade de matéria dos reagentes. Então, veja só. Eu tenho, nos reagentes, o C3H8, eu tenho 3 átomos de carbono. Então, eu também tenho que ter 3 carbonos no produto. Eu vou olhar no produto qual é a substância que tem carbono. Aqui, ó, o dióxido de carbono, CO2. E nessa molécula, eu só tenho um carbono. Eu tenho que ter 3, né, para que seja satisfeita a primeira lei ponderal, a primeira lei, a lei de conservação da massa ou lei de Lavoisier. Então, o que eu vou fazer? Eu não posso mexer no índice da molécula. Eu só posso mexer na quantidade da molécula. Então, para que eu tenha 3 carbonos no produto, eu tenho que multiplicar a molécula do dióxido de carbono por 3. Aí agora sim, ó, quando eu multiplico ela por 3, ó, tem 3 carbonos agora no produto e 3 carbonos agora também no reagente. Bom, acertei a quantidade de carbono. Vamos agora acertar a quantidade de hidrogênio. Ora, observe que eu tenho quantos hidrogênios aqui? 8. Eu tenho que ter 8 hidrogênios também no produto. Tá? Vou lá para o produto. Onde é que eu tenho hidrogênio? Na água. Só que aqui eu só tenho, na molécula da água, eu tenho 2 hidrogênios. E eu tenho que ter 8. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar a molécula da água por um coeficiente que faça com que eu tenha 8 átomos de hidrogênio. Nesse caso, vai ser 4. Então, veja que acertamos a quantidade de carbono, acertamos a quantidade de hidrogênio. Agora, vamos para o oxigênio. Ora, observe que eu tenho 2 oxigênios no reagente. E no produto? Ora, eu tenho aqui 3 vezes 2 dá 6. 6 com mais 4, 10. Eu tenho 10 oxigênio no produto. Né? Ó, esse 4 aqui multiplica toda a molécula de água. Então, eu vou ter 8 hidrogênios e 4 oxigênios. Esse 3 aqui multiplica toda a molécula de dióxido de carbono. Então, eu vou ter 3 carbonos e 6 oxigênios. Então, se eu tenho 10 átomos de oxigênio no produto, eu também tenho que ter 10 átomos de oxigênio no reagente. E aí, o que acontece? Para que eu tenha aqui 10 oxigênios, basta eu multiplicar essa molécula por 5. Beleza? Então, aí, a primeira tarefinha nossa a gente acabou de fazer, que foi balancear, tá? Essa equação. Já, se eu não balancear, erra, viu? Tá bom? E aí, ó, reação de combustão de matéria orgânica é sempre esse o procedimento. Começa com carbono, depois hidrogênio e, por último, acerta o oxigênio. Tá bom? Bem, e aí, olha só o que ele nos forneceu novamente, ó. As energias de ligação. Na tabela são fornecidos os valores das energias de ligação, todos nas mesmas condições de pressão e temperatura da combustão. Assim, a variação de entalpia da reação de combustão de 1 mol de gás propano será igual a... Então, veja, ó, eu vou pegar isso aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar da fórmula molecular para a fórmula estrutural, tá? Então, aqui a gente vai fazer assim. Eu vou ter hidrogênio ligado
a carbono. Ah, são quantos carbonos? 3, né? Então, outro carbono. Mas observe que são 8 hidrogênios, né? Então, deixa eu fazer aqui. Vou fazer aqui embaixo mesmo. Para ter espaço. Tá? Vamos lá. Vamos devagarinho que não tem problema não. Vamos lá aqui. Pronto. É assim mesmo. Tá? O que eu estou fazendo? Eu estou construindo a fórmula estrutural do propano. Hidrogêniozinho aqui em cima. E aí, vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Deixa eu ver aqui um negócio. Aqui mesmo. Não tá em nada já. Pronto. Dá um pouquinho de trabalho, né? Sem a mesa digitalizadora, mas a gente faz. O que importa, eu quero que vocês entendam, tá? Pronto. O que foi que eu fiz aqui? Eu passei o C3H8 da forma molecular para a sua forma estrutural. Para que isso? Para que eu saiba o total das ligações carbono-hidrogênio e o total das ligações carbono-carbono. Ok? Tá certo? Bom, aí agora aqui, ó, mais tá? Oxigênio, oxigênio, ligação dupla, oxigênio. Só que eu tenho quantas dessas moléculas aí? 5. Ok? Aí agora, ó, setinha de reação. Aí dióxido de carbono. Quem é o CO2? Vai ser oxigênio. Trabalha só isso. Depois fica fácil. Ó. Oxigênio, ligação dupla, um carbono, ligação dupla com outro oxigênio, CO2. Tá? E eu tenho quanto disso aqui? Eu tenho 3 vezes essa molécula. Se não levar em conta essas quantidades, erra o valor, tá bom? Você vai errar a conta. Aí mais 4 moléculas da água. Ó. Eu tenho hidrogênio,
ligado ao oxigênio. Pronto. Primeira coisa que eu tenho que fazer é isso. É passar da fórmula estrutural, da fórmula molecular, para a fórmula estrutural. Para a gente saber quais são e quantas são essas ligações presentes em cada molécula. Tá? Aí agora vamos lá. Vamos começar a fazer conta agora. Bem, quantas ligações carbono-hidrogênio eu tenho? Ó, conta comigo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 ligações do tipo carbono e hidrogênio. O valor de uma ligação carbono e hidrogênio é quanto? 413. Então, vou pegar 413. Tá? 413 vezes 8. Porque 8, porque eu tenho 8 ligações nessa estrutura aqui, eu tenho 8 ligações do tipo carbono, então, vezes 8. Vou colocar entre parênteses que fica melhor da gente entender, tá? Só que nessa molécula eu não tenho só ligações carbono e hidrogênio. Eu também tenho as ligações carbono-carbono. E quantas ligações carbono-carbono eu tenho? Ó, uma, duas, tá? Ó, duas ligações do tipo carbono-carbono. Então vai ficar mais. Uma ligação carbono-carbono é 348. Então vai ficar 348 vezes 2. Por que vezes 2? Porque eu tenho duas ligações desse tipo. Bom, bem, ainda tem outro reagente, que é o oxigênio. Então, mais, tá? Oxigênio, duplo oxigênio. Tá aqui, ó, 498. Só que eu tenho 5 moléculas desse. Se cada molécula tem uma ligação dupla, então eu vou ter 5 vezes essa ligação. Então vai ficar 5, então mais 5, que multiplica 498. Pronto. Aí agora eu vou para onde? Eu vou para o produto. Então aqui eu tenho, ó, duas ligações carbono-oxigênio, né, ó, e três moléculas disso aí. Então, na realidade, eu vou ter, tá, 6 ligações do tipo carbono-oxigênio. Então, vai ficar carbono-oxigênio é 744. 700 vezes 6, né? Aí, mais, vou botar um maisinho aqui também. Mais, ó, tá? Observe que eu tenho duas ligações hidrogênio-oxigênio na água. Só que eu tenho 4 moléculas. Então, na realidade, eu vou ter 8 ligações, né? Tá? Cada molécula tem duas ligações, hidrogênio e oxigênio. 4 moléculas vão ter 8 ligações. Uma ligação hidrogênio-oxigênio é 462. Só que eu tenho isso 8 vezes. Pronto. O quimiquês, tá? Vamos fazer conta agora. O quimiquês está meio caminho andado. O resto agora é conta. Então, vamos para as contas. Então, vai ficar 413 vezes 8, 3.304,
Quem for fazendo as contas aí e quiser ajudar, fica à vontade, tá? 348 vezes 2, 696. Mais 498 vezes 5, né? 2.490. E agora vamos para o produto. 744 vezes 6, 4.464. Vamos lá. Mais ok? Vamos lá. Aí agora, continua as continhas. 3.304 mais 696 mais 2.490. 6.490. Produto agora. Estou fazendo passo a passo, viu, gente? Qualquer coisa, se não entendeu aí os passinhos, avisa para a gente comentar. 4.000. Ô, professor, só Oi, uma dúvida. pode O falar, meu senhor amor. pegou, o senhor pegou esses. Aí tem 413 vezes 8. 8. O senhor pegou esse número de onde? Aqui, ó a tabela. Ó, cada valor da ligação hidrogênio-carbono. Hidrogênio-carbono. Eu vou aqui, ó, na tabela, tá vendo? Ó, hidrogênio-carbono. Quanto é que vale uma ligação? Tá vendo? 413. 413. Agora, nessa moléculazinha, quantas ligações comigo, ó? Quantas ligações hidrogênio-carbono eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ai, queria. 7, 8. Entendeu? Aham. Pronto. Aí Aí esse agora, ó. Só que aqui não tem só carbono e hidrogênio, tem carbono, carbono, ó. Quanto é que vale a ligação carbono-carbono? Tá aqui na tabelinha, ó. 348. É o valor de uma ligação. E aqui, quantas ligações carbono-carbono eu tenho? Ó? Tem uma aqui, tá vendo? E a outra aqui. Tem essa e tem essa. Então, são duas ligações. Por isso que ficou 348 vezes 2. Ó, oxigênio, dupla oxigênio. Aí eu vou aqui na tabelinha. Ó. Oxigênio, dupla oxigênio, 498. Só que eu tenho... Quantas moléculas eu tenho aqui na minha fórmula? 5. Por isso que ficou 498 vezes 5. Entendeu? Então, 8.160. Pronto. Aí o que foi que eu fiz aqui? Eu determinei, ó, a quantidade de energia do reagente e a quantidade de energia no produto. Como é que a gente faz a continha? Quando trabalha com energia de ligação, a gente utiliza essa aqui, ó. Tá? Já está aqui bem feitinho aqui pra gente, ó. Tá? Então, a variação de entalpia vai ser igual. O maior menos o menor. Então, vai ficar 8.160 menos 6.490. Menos 6.490. 1.000, isso aqui vai ser igual a 1.670. O quê? Quilojoules. Aí agora, ó,
Cuidado aqui no que eu vou comentar agora. Ó. Veja só. Lembre-se, quando a gente trabalha com energia de ligação, a energia nos reagentes, tá, são absorvidas, portanto, a quebra das ligações nos reagentes é um processo endotérmico, tá? E a formação, vou botar aqui assim, e a formação de ligações no produto é um processo exotérmico, tá? Então observe que eu tenho mais energia sendo liberada do que sendo absorvida, tá? Então este processo é um processo exotérmico. Se é exotérmico, a variação de entalpia tem que ser negativa, tá? Então esse sinal aqui não é o da conta. Esse sinalzinho que eu estou colocando aqui é desta observação, ó, que quando você trabalha com energia de ligação, você tem que levar em conta, tá certo? Então veja que o que está correto aí para a gente é a alternativa A. Ok? Beleza? Então, gente, ó, o que que a gente tem que fazer quando é nos fornecida a molécula, né, a reação? A gente tem que passar da fórmula molecular para a fórmula estrutural e a própria tabelinha das ligações nos dá a pista de quais são as ligações presentes. Então, veja que carbono com hidrogênio tem que ser ligação simples, por isso que eu fiz aqui, ó, tá? Oxigênio com oxigênio tem que ser ligação dupla, entendeu? Carbono com oxigênio também tem que ser ligação dupla. Carbono com carbono é ligação simples. Hidrogênio com oxigênio é ligação simples. Tá? A própria tabelinha nos mostra, nos dá uma pista de como a gente deve montar a estrutura. O resto é ter cuidado para não esquecer. Se você esquecer uma ligaçãozinha dessa aqui, você vai encontrar valor errado. Tranquilo, gente? E aí, ó, vamos fazer o 7. Tranquilo aqui. Não esqueça, você determina a quantidade de energia do reagente, quantidade de energia do produto, lembrando que a energia nos reagentes são absorvidas, portanto é um processo endotérmico. A energia no produto é liberada, portanto é um processo exo. Como eu tenho mais energia sendo liberada do que sendo absorvida, o processo é exotérmico. Para indicar que o processo é exotérmico, a variação de entalpia, o ΔH, tem que ser negativa, certo? Então, isso aqui, esse sinal não é da conta, tá? É da definição, certo? Para você depois, fazendo a conta aqui, achar que a gente errou. Não, tá bom? 7. A origem da entropia. Gente, entropia é uma grandeza que está relacionada ao grau de desorganização de um sistema. Quanto mais desorganizado um sistema, maior a entropia. Tá certo? Então, a origem da entropia de um sistema está relacionada com a existência de estados, situações mais prováveis. Durante uma reação química, é possível estimar a variação da entropia molar padrão, analisando a diferença entre a entropia dos produtos e a dos reagentes. Analise os processos a seguir. 1. Oxidação do nitrogênio. Então, observe que eu tenho aqui 1 mol de nitrogênio gasoso reagindo com 2 mols de gás oxigênio gasoso, dando o quê? 3 mols de substância gasosa. E no produto eu tenho apenas 2 mols de substância gasosa. Eu observo que ocorreu uma diminuição da quantidade de matéria. Se ocorrer uma diminuição na quantidade de matéria, a entropia diminui. Tá certo? Então, 1 está havendo uma diminuição na entropia do reagente para o produto, já que a quantidade de matéria está diminuindo. O processo de fotossíntese. Observe que eu tenho dióxido de carbono gasoso reagindo com água também na fase gasosa, produzindo um sólido e um gás. Ora, a fase gasosa é a fase caótica, é onde a entropia é maior da matéria. Tá? Então, da fase sólida para a fase líquida, a entropia aumenta, e da fase líquida para a fase gasosa, a entropia aumenta ainda mais. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho substâncias gasosas no reagente e que está produzindo uma substância sólida. A entropia diminui, porque a entropia do sólido é menor do que a entropia da fase gasosa. Então, no 2 também está havendo uma diminuição na entropia.
evaporação da água de roupas úmidas. Ora, a evaporação da água é a água passando do estado líquido para o estado gasoso. O estado gasoso, a entropia é maior do que da fase líquida. Então, no 3, a entropia aumenta. E aqui eu tenho 1 mol de uma substância sólida que está sofrendo uma dissociação, produzindo 2 mols de íons. Ora, como a quantidade de partículas está aumentando e em meio aquoso, tá? O grau de desorganização aumenta, já que essas partículas estão dispersas na água. Não é? Então, no 3 e no 4, a entropia aumenta. No 1 e no 2, a entropia diminui. Então, ocorre aumento de entropia durante quais processos? 3 e 4. Ok? Bom, meu povo, eu vou colocar esse arquivozinho para vocês lá, tá? Da resolução. Ok? E o 8 é a aplicação da lei de Hess. Esse 8 é muito parecido com o primeiro, no caso aqui o 4. Tá? Muito parecido com o exercício 4. Se você viu aqui o modus operandi do 4, tá? Pensa um pouquinho como é que você vai fazer aqui o 8. Certo? Tá bom, gente? Meu povo, alguma dúvida? Tudo certinho? Tá? Então a gente encerra por aqui. Tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição no Zap.